Neste vídeo vamos estudar a monotonia da função definida por fx igual a módulo de x, monotonia e existência de extremos. Portanto, vamos estudar do ponto de vista formal, recorrendo à derivada. Note-se que esta função tem um gráfico bem conhecido e tem propriedades bem conhecidas. Nós aqui vamos apenas utilizar esse facto para confrontar com os resultados analíticos. O primeiro passo é sempre encontrar o domínio da função em estudo. Sabemos que o domínio de fx igual a módulo de x vai ser R e também sabemos que podemos escrever a função f numa função definida por ramos. De facto, o módulo do número é igual ao próprio número se este número for maior ou igual do que zero e é igual ao seu simétrico no caso de ser menor do que zero. Dito isto, o passo que se segue, e para estudar a existência de derivada no ponto x igual a zero, temos que recorrer à definição de derivada. Portanto, note-se aqui, como o ponto zero é um ponto de transição de ramos, nós precisamos da definição de derivada para estudar a sua existência. E, dito isto, aqui vai, vamos ter que calcular a derivada à direita de zero e a derivada à esquerda. Por definição de derivada, à direita fica o limite consistente para zero mais de fx menos f de zero sobre x menos zero. Portanto, o que temos aqui é simplesmente a definição de derivada. E agora, como o f de zero é igual a zero, vai ficar, e o f de x é igual a x quando o x é superior a zero, fica x menos zero sobre x menos zero, fica x sobre x, que é 1, e o limite consistente para zero mais de 1 fica simplesmente igual a 1. Portanto, a situação, no que diz respeito à derivada à direita de zero, é que vai dar 1. Vamos fazer a mesma coisa para a derivada à esquerda e, do mesmo modo, chegamos à conclusão que vai dar, desta vez, menos 1. Portanto, a diferença que há é que a função para x inferior a zero fica simplesmente menos x. E agora, como o f de zero continua a ler-se no eixo, no ramo de cima e vai ser zero, vai ficar menos x sobre x, que é menos 1, e de onde sai que a derivada vai dar menos 1. Portanto, a situação vai ser que a derivada não vai existir. A derivada no ponto zero. Portanto, como a derivada à esquerda é diferente da derivada à direita, a conclusão que nós tiramos é que a derivada não existe. Qual é que é o passo seguinte? É fazer o estudo da derivada fora do zero. Portanto, naturalmente, a derivada de x dá 1, a derivada de menos x dá menos 1, e, portanto, vai ser muito simples, com base nas regras de derivação, fazer o cálculo. Só não o fizemos no zero, porque o zero é um ponto de transição de ramos, e para calcularmos a derivada, vamos precisar sempre da imagem do ponto que é vista no ramo de cima, e, portanto, quando fazemos a derivada à esquerda no ramo de baixo, vamos ter que ir buscar o ponto no ramo de cima. Se aqui tivesse x mais 7, a imagem já seria 7 e, portanto, não podemos calcular a derivada no zero recorrendo apenas a um dos ramos, porque faz diferença, um depende do outro. Portanto, a essência derivada depende dos dois ramos. Ora, cá está. Para x diferente de zero podemos calcular a derivada recorrendo às regras de derivação. Temos o que eu já disse, a derivada é 1 se o x for positivo, é menos 1 se for negativo, e agora podemos concluir. Com base na tabela, podemos organizar o raciocínio numa tabela de estudo do sinal da derivada conjuntamente com a monotonia. Portanto, temos aqui a tabela, tem representada na primeira linha o domínio conjuntamente com o ponto zero, que é um ponto importante, uma vez que é um ponto de transição de ramos e onde a função não tem derivada definida, portanto, chegamos à conclusão que a derivada é negativa de menos infinito a zero. De facto, de menos infinito a zero é sempre menos 1. E depois é positiva de 0 a mais infinito, pelo facto de ser 1. No 0 não está definida. E o f vai ser decrescente menos infinito a 0 e crescente de 0 a mais infinito. E, portanto, a situação vai ser de ela ser contínua em R. Pelo facto de ela ser contínua em R, nós sabemos que o módulo tem esta característica, o módulo de x. Podemos concluir que ela é decrescente menos infinito a 0 e crescente de 0 a mais infinito. E neste caso o f de 0, que é igual a 0, já que é módulo de 0, não é? F de 0 igual a 0 vai ser mínimo relativo. Portanto, esta observação aqui, eu vou ler de novo, penso que expliquei um pouco rápido. Portanto, o facto dela ser contínua vai nos assegurar que nós podemos fechar aqui o intervalo. Portanto, se eu não soubesse relativamente a ser contínua no 0, eu teria que deixar intervalo aberto, teria que dizer que ela era decrescente apenas de menos infinito a 0 aberto, e aqui neste caso também teria de 0 a mais infinito. Mas pelo facto de ela ser contínua, há um resultado que nos assegura que quando a função é contínua, mesmo que não exista derivada num ponto isolado
num ponto isolado não digo, mas digo num determinado ponto do domínio, é possível tirar conclusões como se ele existisse. Portanto, a derivada não é nula, no entanto, vamos ter ainda um extremo. Vamos ver o gráfico para confrontar as conclusões com o que vimos até ao momento. Portanto, vamos ter, cá está, note-se que f não é derivável em x igual a 0, foi o que já foi dito. Vamos ter então aqui o gráfico da função f. Observa-se que o f de 0 é 0, é um mínimo relativo, também é um mínimo absoluto, e portanto a conclusão a conclusão consegue-se ver perfeitamente aqui, portanto, decrescente menos infinito a 0, crescente 0 a mais infinito, e foi o estudo feito todo de forma analítica. Espero que tenham gostado e percebido a ideia deste exercício. Até à próxima.